Eu tava aqui em casa pensando, sozinha. Eu tava vendo na internet que pelo menos uns 3 casais nessas últimas semanas já se separaram. E aí eu fiquei pensando, por que as pessoas que têm dinheiro se separam? Eu fiquei tentando entender os problemas dos ricos e até agora eu acho que eu não consigo entender nenhum que seja realmente um problema. Não tô desmerecendo o problema de ninguém, mas eu tô pensando. Porque eu sei como, porque eu entendo porque que casamento de pobre acaba. Mas do rico eu fico pensando, por quê? Porque olha só, vou falar do que eu tenho propriedade. O pobre normalmente se separa por falta de dinheiro, excesso de dívidas, excesso de cansaço ou família. É esses motivos que fazem o pobre desistir de uma pessoa. O pobre, ele tem muitos motivos, ele tem muitos motivos para poder se separar, muitos mesmo. São só problemas atrás de problemas. E aí eu fico pensando, mas e o rico? Porque assim, ó, por exemplo, o pobre. O pobre, ele tem que. Ele ganha o salário, esse salário tem que dar para pagar todas as contas, para cuidar dos filhos e para cuidar dos filhos, para pagar todas as contas, para poder viver. E aquele dinheiro, e ele vai ter que se virar com aquilo. E aí, por que que pobre briga? Porque às vezes o dinheiro sempre o dinheiro não dá para pagar as contas, e aí os dois ficam estressados, os dois precisam de comprar coisas normalmente para os filhos, e aí um vai ficando estressado com o outro e vai cansando. E aí o casamento vai esfriando. E aí, às vezes, ele tá muito cansado porque trabalha demais, e aí chega em casa, não consegue conversar. A única felicidade do pobre é ficar no celular, no Instagram, vendo a vida dos outros e tentando entender por que eles se separam. Mas, aí eu fiquei pensando, gente, mas por que o rico se separa? Porque o rico não tem que se preocupar com conta. Porque mesmo que ele ganhe pouco, assim, mesmo que ele fale assim, eu vou ganhar pouco, ele vai conseguir pagar as contas básicas. E aí, mesmo que fala assim, eu tô cansado, acabei de ter filho, a maioria deles tem babá. E mesmo quando não tem babá, não, todos eles têm babá, mas mesmo se não tiver babá, a criança, essa fase difícil passa logo. Assim, depois que completa 2 anos, 3 anos, já não tem tanto trabalho. E aí eu fico pensando, ó, o rico tá cansado, os dois, eles precisam de um tempo, deixa a criança com a família e com as babás e vai viajar. Aí o problema do rico. Olha, eu tenho que fazer uma viagem. A mulher quer ir para Maldivas e o homem quer ir, será, para o Japão. Então vamos fazer assim. A gente fica 15 dias em Maldivas e 15 dias no Japão. É os problemas dos ricos. Aí, por exemplo, o filho fica doente. Tudo bem que ele vai ter a preocupação do filho estar doente, mas se ele for para o hospital, ele vai ficar no apartamento. Um lugar só para ele. E aí eu fico pensando, gente, aí tem. Mas aí eu até que já cheguei a uma conclusão. Porque o pobre é assim. A gente que é pobre vai fazer. Tá, a gente vai fazer uma viagem. Normalmente, a gente faz 1, 2 viagens na vida. E nessa que é a única viagem que você conta a sua vida inteira para todo mundo. E aí você faz essa viagem. E aí, normalmente, é para casa de um parente no interior. E aí você vai com dinheiro da gasolina, do pedágio, dessas coisas. E aí o pobre sobra o quê? Para ele levar uns 200, 300 reais. Quando ele chega com um monte de filho, com a esposa na casa desses parentes do interior, ele não tem. Ele não ajuda com nada. Ele não ajuda com as despesas. Ficam todos. E o pior é que o pobre não viaja para ficar pouco tempo, não. É 7 dias ou mais. E aí ele fica na casa do parente do interior, comendo nas custas dele. E assim, já avisa para as crianças: olha, o dia que a gente sair, ou a gente come um lanche ou a gente chupa um sorvete, porque não dá para fazer os dois. Porque o dinheiro tem que sobrar para a viagem dar volta, para comer alguma coisa no caminho. E aí, e mesmo assim o pobre é feliz. Aquela viagem vai ser a viagem que ele vai contar o resto da vida dele como a melhor viagem da vida dele. E aí, com aquele coitadinho do parente, que às vezes que mora na roça, que às vezes passou o ano inteiro para comprar e engordar um porco, só para matar para essa família que vai ficar na casa dele durante esse tempo.
E aí, e eles são felizes. Tá, não tô dizendo que pobre não separa ou que pobre não tem problemas. Tem, só que eu tô dizendo que pobres são mais fortes. Só que aí o rico, e também, mais uma vantagem, o pobre não tem tentação. Porque, por exemplo, o dia que eles falam, vamos para uma festa, por exemplo. O pobre, eles vão para uma festa, por exemplo, na cidade. Quando ele for na cidade, a concorrência da mulher vai ser uma pessoa assim, tipo ela mesma. Então, não vai ter grandes concorrências. Então, não vai ter grandes ciúmes e não vai ter grandes problemas. Raramente isso acontece. Agora, aí eu fiquei pensando, e aí eu acho que o rico sofre por causa de excesso de opção. Porque o rico vai, por exemplo, nessas festas de famosos, ele só vê mulheres lindas, lindas, lindas e muito lindas. Assim, não existe mulher feia nesse meio. Raramente aparece uma que seja. Todas são perfeitas, uma mais linda do que a outra. E aí eu acho que a única explicação para o casamento do rico acabar é a tentação. Porque ele não tem problema com dívida. Se ele quer viajar, ele viaja. Eles não têm assim um problema. Aí às vezes eles falam assim, por incompatibilidade de agenda. E aí eu fico pensando, gente, a pessoa é tão rica, ela não pode tirar 2 dias de folga na semana. Não é possível. Que assim, 2 dias, sábado e domingo, para ficar com a família, ou então os dois combinar uns 2 dias, sabe? Não é possível. Então eu acho que a falta de problemas do rico, eu acho que a falta de problemas do rico e o excesso de opções é o que deve destruir o casamento. Só pode ser isso. Aí às vezes eles falam assim, mas o casamento esfriou. E isso é normal, acontece em todo casamento. Ou então às vezes não é amor de verdade, pode ser. Mas será que é porque normalmente o pobre ele não tem muita opção? O coitado do pobre, os dois têm que trabalhar para manter a casa e sustentar os filhos. Então, mesmo que um fale assim, eu quero me separar, aí eles vão pensar 1000 vezes, porque eles sabem que eles vão ter que manter uma outra casa. Vou ficar rica, e aí eu vou tentar descobrir isso. Será que se eu ficasse rica, meu casamento acabava? Gente. É muito triste um casamento acabar, principalmente. Porque assim, quando a pessoa casa, ela não casa para se separar, ela casa para ficar o resto da vida. E aí eu acho que quando acaba, deve ser muito triste. Principalmente assim, quando um quis e o outro não quis. Às vezes o outro estava tentando, só que o outro não fez questão. Mas isso acontece com um casamento de pessoas pobres também. Às vezes um se esforça demais, luta demais, e o outro não faz nada, assim, sabe? Sei lá se eu tô falando besteira, sabe? Eu só tava tentando entender por que rico se separa e porque o pobre eu sei. O pobre tem muitos problemas, mas os ricos não têm tantos problemas assim para se separar, né? Qual que é o problema de rico? Qual roupa que eu vou usar? Qual carro que eu vou dirigir? Para onde que eu vou viajar? Sei lá. Só fico pensando aqui.